Queridos amigos, boa tarde. É uma satisfação imensa dar início à nossa reunião do Roxinon. O Roxinon é um grupo de estudos barrais que tem o objetivo de trazer informações que nós possamos crescer, podemos consultar sobre diversos assuntos barrais. Na semana passada, nós tivemos um encontro com a Leia falando de conhecimento. E para completar todo esse estilo todo, nós temos hoje um professor, escritor, trazendo um tema fantástico, que é lições de sabedoria, ensinamentos barrais e sociologia de Jung. Como, de fato, não podia ser outro, senão nosso querido amigo Tom Jung. Desculpa, eu achei que estava fechado. Nosso querido amigo Tom, por favor, fique à vontade para falar sobre Jung. Obrigado ao pessoal do Roxinol, especificamente ao casal Argenton, sempre anfitriões maravilhosos, exemplares. Eles abrem uma sala dessa do Zoom e do Alasca ao Chuí, aqui no Brasil, passando pela Bolívia e indo a Paris. Todo mundo se sente aconchegado, se sente em casa, o que mostra que a hospitalidade e a cortesia são, como o Bahá'u'lláh falou, os príncipes das boas virtudes. O tema de hoje é exatamente sobre a psicologia do Jung com os ensinamentos da fé Bahá'í. Esse tema eu quero fazer uma breve introdução. Primeiro que ele é muito vasto também, na psicologia do Carl Gustav Jung, o psiquiatra suíço, né? Ele é considerado o pai da psicanálise, assim como Sigmund Freud, que foi amigo dele, foi considerado o pai da psicologia moderna. Pois bem, o Jung ele trouxe muitos conceitos novos. Ele trouxe o conceito dos arquétipos, onde ele ensina que todas as civilizações do passado trazem as marcas similares da experiência humana no palco da história. Ele trouxe um conceito, por exemplo, que a morte e o luto são vividos por todos os seres humanos ao longo dos tempos, independente da geografia que eles se encontrem, independente da cultura que eles tenham, a morte e o luto são vividos daquela maneira. O amor e a vingança, o ódio, também são vividos daquela maneira. A solidão e a angústia também são vividos daquela maneira. Então, ele disse que isso são figuras e forças arquetípicas que estão no imaginário coletivo da espécie humana. Essa é uma ideia genial do Jung, tratando dessa questão de nossas raízes comuns como uma única espécie, e vai encontrar eco profundo na revelação de Bahá'u'lláh, que começa em maio de 1844, com o bem-amado profeta Mahdi de Shiraz, o amado Bab, e vai até os dias de hoje, através da guia infalível da Casa Universal de Justiça. O Jung trouxe outros conceitos, um deles muito revolucionário, o que trata da psique humana, e ele fala do ânimos e da ânima, que todo ser humano tem. Ou seja, essa bipolaridade masculino-feminino, o Jung vai desenvolver a tese de que o homem tem uma ânima, que é o seu lado feminino, e a mulher tem um ânimos, que é o seu lado masculino, e que deve buscar integrar essas duas forças para ter uma psique saudável, sem neuroses e sem outros distúrbios de natureza emocional ou psicológica. Outro conceito muito interessante que eu convido vocês a mergulharem, que o Jung traz, é a ideia do inconsciente. Só que o inconsciente foi muito estudado pelo Freud lá atrás, final do século XIX.
Mas o Jung ele vai abordar uns passos mais além. Ele vai falar de um inconsciente coletivo. É uma coisa muito interessante. Nós sabemos que nós temos o consciente, as coisas que eu vejo, que eu falo, que eu tomo decisões, que eu penso, que eu reflito, que eu medito, que eu me abstraio da realidade. E sabemos também que nós temos uma parte mais onírica, mais lúdica, uma parte que busca se expressar no consciente, mas não se expressa de forma automática. Ele chama, então, de o nosso inconsciente. O senso comum fala do consciente, do inconsciente e fala do subconsciente, aquilo que está prestes a sair da inconsciência e entrar no mundo da consciência. Então, uma pessoa que toma uma decisão apressada, rápida e que não seja uma opção de decisão sábia, você diz, essa pessoa ela foi inconsciente. Ela não tomou pesando e medindo a razão, a emoção, os fatos. Então, o Jung, ao trabalhar a questão do consciente, ele vai buscar uma luz nova sobre o inconsciente da coletividade, da expressão da humanidade como uma única família. E, por fim, são muitas as teorias que ele fala, e eu logo vou dizer qual é o tema que eu gostaria de apresentar a vocês. Ele também trata de uma questão assim muito interessante, que é a da individuação. Os leigos iriam chamar de individualização, tornar individual. O Jung não fala isso, ele fala da individuação. Ou seja, ele diz que todos nós temos um potencial que precisa ser desenvolvido, um potencial que latente é como a semente de uma árvore. Ali naquela semente tem tudo. Então, ele vai propor essa percepção na sua maneira de estudar os mecanismos de reação humana, das emoções humanas. Ele vai, então, trabalhar com a gente essa questão de individuar-nos para que a gente possa desenvolver o nosso melhor eu. Bem, até agora tudo que eu falei, vocês vão dizer, mas isso é a cara da fé Bahá'í. Se vocês pensarem assim, só me resta dizer que vocês estão certos. Bem, voltando atrás, tanto Babi como Bahá'u'lláh se referem à época que nós vivemos como sendo aquele dia em que o mundo, as águas encheriam o mundo como as águas enchem o mar e a terra seria envolta pelo conhecimento da mesma forma. Isso é expressão dos antigos profetas da casa de Israel, de Abraão, né? Que naquele dia, o dia do Senhor, as águas encheriam o mar, assim como também o conhecimento encheria a terra. Então, o Jung, como viveu em final do século XIX, 1880 e pouco, até as primeiras décadas do século passado, 1900 e pouco, o Jung, então, ele foi um desses privilegiados em se acercar de forma, eu diria, inconsciente, porque não me consta nenhum tipo de relacionamento dele formal com a fé Bahá'í ou com Abdu'l-Bahá, ou porque em 1921 Jung já era famoso e Abdu'l-Bahá ainda estava nessa terra de granito, nem me consta que ele tenha tido um contato epistolar por cartas com o amado guardião Shoghi Effendi. Mas todas as ciências foram impactadas pela potência que Deus destinou a essa revelação que vai durar por 500 mil anos e que só vai ser renovada, no mínimo, dentro de 1000 anos, ou seja, até 2844 não haverá um manifestante de Deus como Babi e como Bahá'u'lláh. 1000 anos, 1844,
2.844. Bem, sem mais delongas, vamos para o nosso tema. O recorte que eu fiz foi o recorte do conceito de sombra, que o Jung trabalha e que é apaixonante. Imagino que vocês deverão gostar. Vocês poderiam perguntar, mas Tom, você então tem interesse em estudar essa questão da psicologia, do Jung em particular? O Jung é autor de um clássico chamado O Homem e Seus Símbolos. Ele estuda e analisa os símbolos que são comuns nas várias culturas e nas várias civilizações. E é o principal psicólogo, psicanalista, que trabalha cientificamente a dimensão espiritual do ser humano. Enquanto Freud trabalhou mais a questão emocional e física, a questão do falo, a questão do conceito do complexo de Édipo, o amor do filho pela mãe, ou do complexo de Electra, o amor da filha pelo pai, ele vai mais por esse lado que vai da sexualidade. O Jung vai divergir de Freud e vai abrir uma nova clareira do conhecimento, trilhando com pés muito práticos essa questão da dimensão espiritual. O que cada ser humano, cada civilização guarda consigo de um conhecimento místico e ancestral que é passado de era em era através das gerações sem número que vão se sucedendo. Isto posto, eu queria falar com vocês sobre a percepção que tenho de que a psicologia moderna ela serve como uma espécie, atualmente, de religião para muitas pessoas. Vocês aqui mesmo poderiam ver quantos de nós fazem terapia, quantos de nós têm sessões de terapia, ou amigos da gente, ou parentes da gente. Quantas pessoas que, às vezes, só pela ansiedade desse mundo frenético, procura a ajuda de um psicólogo, de uma psicóloga, de um psiquiatra, de um psicanalista, de um terapeuta junguiano, por exemplo, né? Então, a psicologia ela foi substituindo a religião para muitas pessoas, e milhões de pessoas no mundo inteiro utilizam a psicologia como uma forma de autoconhecimento e de autocompreensão. A pessoa quer se entender, quer se encaixar nesse mundo, quer buscar a sua felicidade e não ter medos, síndromes de pânico, ansiedades que travam, você não consegue andar, você está com medo do que vai acontecer. Mas nem todas as pessoas, ainda bem, veem a psicologia como um remédio para todas as enfermidades de uma época. Porque nós estamos vivendo um período em que tem um culto secular do eu. É comum vermos que muitas pessoas que vão ao psicólogo, às vezes vão lá mostrando os dilemas que ele enfrenta. Olha, eu estou doido para fazer tal coisa, mas desde pequeno meu pai e minha mãe me ensinaram que é errado, mas eu tenho um desejo imenso de fazer isso. Ou, olha, eu fui aprendido desde cedo que tais posturas e tais comportamentos não são considerados saudáveis, aceitáveis, e a minha religião é muito clara, não pode fazer isso. Não pode fazer, por exemplo, ter o adultério, a fé Bahá'í condena explicitamente. O homossexualismo, a fé Bahá'í trata como algo que deve ser superado, não só pela ciência, como também pelas forças da oração e da meditação. A fé Bahá'í fala que você não pode ser polígamo, que você não pode usar drogas nem bebidas. Então, muitas pessoas, muitos até que se declaram Bahá'ís, muito rapidamente vão encontrar, às vezes, uma espécie de choque. O que o seu eu gostaria de fazer e as suas, vamos dizer, entre aspas, limitações. O que você não deve fazer para que você não tenha uma neurose. Eu quero, mas não posso. Ou eu quero muito casar com fulana ou com fulano, minha mãe não deixa.
Esse aqui que está falando para vocês pediu 3 pessoas em casamento, minha mãe só deu consentimento para a terceira. Pergunta se minha mãe conhecia as 3. Nenhuma. Mas minha mãe sentiu que minha amada esposa Séries era a pessoa que devia casar comigo. Então, na distância toda, disse, essa daí eu aprovo. E como meu pai sempre foi muito sábio, né? Sempre aceitou as decisões e ponderações de Dona Conceição, ele também logo engatou uma terceira e aceitou também. Então, nesse sentido, eu quero que a gente fique bem assenhoreado que nós vivemos um culto secular do eu. Bem, algumas pessoas podem se perguntar, Carolina, qual é a sua religião? É uma religião real ou é a ciência da psicologia? Qual delas você utiliza para desvendar o seu eu, para desnudar sua psique, para entender os contornos majestáticos de sua alma? Qual das duas? A ciência ou a religião explica melhor a sua realidade interior? Esse é um dilema, é um problema da sociedade. Nós também podemos ver que sempre os filósofos se debruçaram sobre essa questão da mente humana e do eu interior. Sócrates, por exemplo, Platão, Aristóteles, o grande Ari, eles escreveram tratados sobre a consciência e definiram a psicologia inicial como sendo o estudo da alma. Olha só, Sócrates, Platão e Aristóteles, lá 2.500 anos atrás, bem antes de Cristo, falavam que a psicologia inicial era o estudo da alma. Muitos filósofos, como Avicena, persa iraniano, Alhazen, Vitelo, Ahmed Ibn Salah Balkhi, identificaram, descreveram e trataram os primeiros distúrbios neuropsiquiátricos. Bem, gente, durante o Iluminismo, Descartes, Kant, Locke e Leibniz, grandes pensadores e filósofos dos séculos XVIII em diante, cerca de 200, 300 anos para cá, desenvolveram uma série de conceitos psicológicos nos seus livros e ensaios. Mas ninguém realmente praticava psicologia ou se autodenominava psicólogo até o século XIX. Na verdade, queridas amigas, queridos amigos, a verdadeira ciência da psicologia e a fé Bahá'í, elas surgiram na consciência do mundo quase ao mesmo tempo. Tanto a fé Bahá'í quanto a psicologia, como nós conhecemos, elas irrompem na consciência do mundo em meados e finais do século XIX, de 1850 em diante, 1840 em diante, quando a psicologia começou a ser uma disciplina científica separada. Isso foi na década de 1870. E a fé Bahá'í já trazia a sua mensagem de Deus, a poderosa mensagem, em 1870 pelo Báb. A psicologia, então, foi fundada por um perspicaz médico alemão chamado Wilhelm Wundt. Ele enfrentou uma grande oposição dos conservadores, tradicionalistas, do clero, uma oposição do público em geral, de forma muito semelhante à oposição que a própria fé Bahá'í também aceitou, tanto do clero quanto do público em geral. No seu início, muitas pessoas viam a psicologia como o equivalente moderno da heresia e da bruxaria, desconfiando dos seus motivos e rejeitando as suas alegações. Ora só que ironia da história, a fé Bahá'í também passou por isso praticamente ao mesmo tempo, uma no Ocidente, a outra no Oriente. Bem, agora, já mais de 150 anos depois, a psicologia está firmemente enraizada na nossa mentalidade coletiva, pelo menos no mundo ocidental. Nós reconhecemos as percepções que a psicologia tem sobre a psique humana
e até compreendemos que a psicologia tem ajudado muitas pessoas a levarem uma vida mais ajustada e uma vida mais feliz. Durante os últimos 100 anos, a relação entre psicologia e religião foi progredindo, passando de uma inimizade entre psicologia e religião, de um antagonismo aberto para visões do mundo, para serem visões complementares e até muito harmônicas. É nesse contexto que chama a atenção dos amigos do Rochinol para algumas percepções. A psicologia humanista, transpessoal e positiva, ela enfatiza agora o crescimento intelectual, o crescimento emocional e o crescimento espiritual. Vejam vocês, vejam vocês. A atualização do potencial interior e a nobreza inata de cada pessoa. Poxa, eu estou achando que eu já ouvi esse conceito, essas ideias antes. Pois é, ouviu na Fé Bahá'í. Ouviu nas palestras de Abdu'l-Bahá em Paris, 1912. Ouviu no livro Resposta a Algumas Perguntas, quando Abdu'l-Bahá, em Aca, cerca de 1909, 1910, responde a muitas perguntas feitas por uma peregrina Bahá'í chamada Laura Clifford Barnes. Bem, essa abordagem holística da vida, o holístico significa que é completa, não é uma abordagem física nem mental, não é uma abordagem só espiritual nem só histórica, ela é holística, é o todo. Essa abordagem holística da vida, com a sua ênfase na transcendência, nos valores interiores, que nos tornam mais plenamente humanos, eles encontram um eco maravilhoso nos princípios e ensinamentos da Fé Bahá'í. Muitos psicólogos contemporâneos desenvolveram pensamentos e teorias que estão em sintonia com muitos aspectos dos ensinamentos Bahá'ís. Eu vou citar alguns deles. Abraham Maslow, Carl Rogers, Rollo May, Viktor Frankl, Em Busca do Sentido, Leng e vários outros. No entanto, um dos grandes pioneiros e pensadores da psicologia, Carl Gustav Jung, parecia ter um ponto de vista particularmente harmonioso, semelhante ao ponto de vista Bahá'í, que abrangia múltiplas áreas de interesse. Uma vez que Jung é considerado o fundador da psicologia analítica e o primeiro psicólogo a concentrar, preste atenção, João Davi Washington, preste atenção, a concentrar sua atenção na saúde mental e não na doença mental. Então, gente, ao contrário de Freud, o Jung aceitou o papel da fé e da existência de Deus. Olha que coisa interessante. Olha que coisa interessante. É tanto que na BBC, em 1962 ou 63, a BBC de Londres fez uma entrevista com Jung, ele já tinha mais de 80 anos de idade, parece que era 84, 85, e perguntou: o senhor crê em Deus? Ele respondeu: eu não só creio, eu sinto. Essa é a famosa resposta do Jung, né? E ele escreveu o seguinte, são palavras do Jung que eu vou ler. Se tentarmos atribuir à religião o seu lugar na evolução do homem, parece não ser tanto uma aquisição duradoura, mas um paralelo à neurose pelo qual o indivíduo civilizado deve passar no seu caminho da infância à maturidade. Aí o Jung fecha. Deus saiu da limitação na religião e nos corações humanos. Deus está se personificando. Todo o nosso inconsciente está em alvoroço por parte do Deus que quer conhecer e ser conhecido. Que coisa interessante. Alguém aqui lembrou de uma palavra oculta, né? Amei minha criação, por isso te criei.
Ou naquela palavra oculta que Baha'u'lláh disse, eu te criei para que pudesses me conhecer e eu te conhecer. Pois é, o Jung fala tudo isso aqui. Só que o Jung, muitas décadas depois da fé Bahá'í. Ao contrário dos seus contemporâneos, a visão do Jung incluía uma poderosa componente espiritual, uma psicologia teísta, que enfatizava a procura e a descoberta de um significado interior saudável. Ele disse, tenho visto frequentemente pessoas tornarem-se neuróticas quando se contentam com respostas inadequadas ou erradas relacionadas a questões da vida. Essas pessoas buscam posição, casamento, reputação, sucesso externo de dinheiro e permanecem infelizes e neuróticas, mesmo quando alcançam aquilo que estavam procurando. Essas pessoas, continua Jung, essas pessoas geralmente estão confinadas a um horizonte espiritual muito estreito, muito estreito. A vida delas não tem conteúdo suficiente, significado suficiente. Se lhes for possível desenvolver personalidades mais amplas, a neurose geralmente desaparece. Bem, eu quero já indicar agora um livro, e todo mundo peço para anotar, a nossa queridíssima Janete, que eu ainda não saudei, minha amiga do coração de tanto tempo. Janete foi minha professora de aula para crianças, né? Então, tenho o maior respeito, o maior carinho. Que anote o nome do livro para colocar no chat. O livro que eu quero que vocês adquiram, leiam ou comprem o audiobook para vocês ouvirem. Eu gosto muito de ouvir, porque ele é falado pelo nosso querido José Wilker, um grande ator que já faleceu há algum tempo. O nome do livro se chama Quando Nietzsche Chorou. Os que não leram, têm a oportunidade de ler. Os que leram, podia ler a segunda vez. O nome do autor se chama Yalom. Então, quando vocês procuram Yalom, Irving Yalom. Irving Yalom é o psicólogo muito famoso de Nova York que escreveu o livro Quando Nietzsche Chorou. E o Jung é um dos personagens do livro, muito interessante. Ele escreveu um romance com base nas cartas de Freud, de Jung e de Nietzsche, desses três personagens, na época em que eles viviam ali pela Áustria, pela Alemanha, e é um livro que é fascinante. Você começa lendo 2 páginas, não quer mais parar, é muito interessante. Bem, os conceitos de Jung têm um eco muito notável com os ensinamentos Bahá'ís. Em alguns casos, Desculpe, Tom, desculpe, o Irving, qual que é o nome do autor? Irving Yalom, Y-A, Yalom, Yalom, L-O-N, L-O-M. O nome é Quando Nietzsche Chorou. chorou. Uhum, E tá futuramente ali. vou pedir ao Rochinol que chame das pessoas que leiam para fazer uma live sobre esse assunto. Quem sabe a própria Janete. Bem, Abdu'l-Bahá, numa palestra em Londres, disse o seguinte: quem está aprisionado pelos desejos é sempre infeliz. Os filhos do reino libertaram-se dos seus desejos. Quebre todos os grilhões e busque alegria espiritual e iluminação. Então, embora vocês caminhem nessa terra, vocês perceberão que estão dentro do horizonte divino. E continua Abdu'l-Bahá. Mas o próprio homem pode se tornar um prisioneiro das coisas que ele inventou. Seu verdadeiro segundo nascimento ocorre quando ele está livre de todas as coisas materiais, pois só é livre aquele que não é escravo de seus desejos. Vejam só como é que essas coisas acontecem, que a gente fica realmente maravilhado, maravilhado. Bem, gente, Abdu'l-Bahá diz que o mundo espiritual é semelhante ao mundo dos fenômenos. Eles são a contrapartida exata um do outro. Qualquer objeto que apareça neste mundo de existência são imagens externas do mundo do céu. Isso são palavras de Abdu'l-Bahá. Quaisquer objetos
que apareçam neste mundo de existência, Luiz Eduardo Couto, presta atenção. São as imagens externas do mundo do céu. Qualquer coisa. Portanto, enquanto a ciência se concentra no estudo do aspecto material, da realidade, a religião se concentra no aspecto metafísico da realidade. Ambas as áreas de estudo, elas examinam diferentes dimensões da mesma realidade. Vamos voltar ao nosso amado Bahá'u'lláh. Ele fez uma epístola chamada Epístola ao Filho do Carneiro? Lobo. Não, né? Do Rouxinol? Não, também não. Lobo, exatamente. Do Nossa, lobo. hoje a veia de professor João Davi está de lascar. Vou ver se eu coloco isso fora, viu? Essa semana foram muitas apresentações em sala de aula. Bem, enquanto a ciência se concentra no aspecto material, a gente já viu, né? A fé, a religião se concentra no aspecto metafísico, né? E quando falam que ambas as áreas, elas são dimensões de uma única realidade. Aí eu citei a epístola ao Filho do Lobo. Carolina, veja só, o que Bahá'u'lláh fala na Epístola ao Filho do Lobo? Pois é, eu também não sabia, fui atrás e já trouxe para vocês. Fui no Tororó, buscar água, não achei, mas achei a citação. E a citação está aqui. Bahá'u'lláh diz: todo conhecimento é um ponto, os ignorantes o multiplicaram. Por gentileza, tomem nota, essa frase é essencial para as reflexões que virão depois. Todo conhecimento é um ponto, os ignorantes o multiplicaram. Abdu'l-Bahá diz: saiba que o reino é o mundo real, e esse lugar inferior é apenas sua sombra se estendendo. Uma sombra não tem vida própria, a sua existência é apenas uma fantasia e nada mais. E continua Abdu'l-Bahá: são apenas imagens refletidas na água e parecendo imagens aos olhos. Gente, quem lê um pouquinho do Jung, vendo esse trecho que eu acabei de ler, vai encontrar como o Jung se beneficiou do espírito liberado pela causa de Deus. Que ele fala muito do conceito da água, da imagem dos olhos, da sombra. Aliás, eu não sei se eu mencionei, o tema dessa apresentação é sobre a sombra. O conceito da sombra, da psicologia junguiana e os ensinamentos bahais. Bem, o que é o conceito da sombra? Vamos lá. Se o Carlinhos Moreira tivesse, eu já ia pedir para ele dar uma dica. Um dos conceitos mais importantes para a compreensão, Luiz Eduardo, da transformação interior é o conceito da sombra. A sombra, queridos amigos, é a parte de nós mesmos que nós não reconhecemos e nem aceitamos. A sombra pode incluir aspectos como as nossas emoções negativas, nossos desejos reprimidos e nossos traumas que não foram resolvidos lá atrás. Mas aí um de vocês faz a seguinte pergunta: mas a Nura, o Miguel Flores poderia perguntar, mas todos nós temos sombra? Sim, todos nós temos uma sombra. Ela é parte inerente da experiência humana. Mas muitas vezes a gente evita reconhecer ou confrontar nossa sombra, pois pode ser assustador ou doloroso. Se eu perguntar aqui a todos vocês, todo mundo aqui é desprendido? Muitos poderiam responder na maior cara de pau: claro, eu sou a essência do desprendimento. Outros Como poderiam dizer: não? Que pergunta! Como pois é, não? pergunta uma coisa óbvia. É perguntar para o padre se ele sabe rezar a missa. Claro que nós somos, não sei o quê. Mas se a gente for observar, nós temos um lado sombra. E esse lado sombra pode se manifestar através da antagonismo ao desprendimento, a gente ser apegado. Coisas que a gente não libera nem a pau, nem com 3 cacetadas na cabeça a gente abre mão. Porque é nosso, a gente quer, o eu diz que é meu, eu não vou me desapegar disso, eu não vou me desprender disso,
é apenas um dos exemplos, porque todos nós temos uma sombra. Para vocês pensarem numa sombra, imagine vocês e eu ao meio-dia num lugar descampado. Você vai observar que o sol que bate em cima de mim vai refletir a minha sombra. E para onde eu for, a sombra está indo junto. Esse conceito Jung traz, que nós somos pessoas que temos que resolver a questão da integração da nossa sombra com a nossa psique, com a nossa personalidade. Nós não temos como matar a sombra, porque nós vamos desenvolver neuroses, vamos ficar pessoas com muito toque, vamos ficar cheio de nhenhenhen, de mimimi, cheio de não me toques, tudo parece estar dando faísca, porque você fica querendo reprimir, apagar, extirpar algo que sempre vai andar com você. Eu vi um vídeo não faz muito tempo, uma criança de 3 anos descobrindo a sombra. E ela está andando e a sombra vai junto com ela. E ela tenta dar um rolê na sombra para pegar a sombra e pisar na sombra, mas a sombra já muda de lugar. E ela fica assim uns 2 minutos correndo, porque que esse negócio preto atrás, essa sombra, que ela não chama de sombra, não sabe o que é. Por que está andando? Para onde eu vou? Eu quero que ela não venha. Mas na cabecinha de 3 anos de idade, é um negócio realmente bastante diferente. No entanto, gente, é verdade que a sombra é uma parte inerente da experiência humana. No entanto, muitas vezes evitamos reconhecer ou então confrontar nossa sombra. Negar nossa sombra pode ter consequências negativas e ela pode se manifestar em nossos relacionamentos, em nosso trabalho, em nossa saúde mental. A sombra pode se manifestar de muitas maneiras diferentes, através da raiva, do ódio, do ciúme, da inveja, da ganância, do egoísmo, do medo, da ansiedade, da depressão, dos preconceitos, dos julgamentos, da autopiedade, ter pena de si mesmo, e do vitimismo. Ah, eu sou uma pobre vítima, ah, não sei o quê. Então, vocês viram que a sombra se manifesta sempre através das coisas ruins, né? Ninguém vem aqui dizer que a gente, às vezes, quer se mostrar que a gente tem essa Coca-Cola toda, e às vezes a gente fala, ai, mas eu sou tão bom nisso. Ninguém vem dizer, a minha sombra é massa. Ninguém fala uma besteira dessa. Sombra nunca é uma coisa boa. Nos conceitos junguianos da psicologia, a sombra é aquela parte da gente que nos faz sofrer, porque nós não queremos que as pessoas descubram que nós temos ódio, que nós somos ciumentos, que nós invejamos, que nós somos gananciosos, que nós adoramos nos colocar como vítimas, que nós temos preconceitos e que nós gostamos de julgar os outros. Bem, a sombra na fé Bahá'í. Em numerosas palestras e conferências sobre os reinos da existência, Abdu'l-Bahá destacou que o ser humano ele é o ápice, é a culminação da criação, que incorpora as características do reino mineral, do reino vegetal e do reino animal. Embora tenha observado que o Homo sapiens tem poderes físicos e sentidos em comum com o animal, Abdu'l-Bahá identificou o indivíduo como possuidor, Janete Agetó, de um espírito. E ao distinguir a humanidade dos reinos inferiores, Abdu'l-Bahá afirmou o seguinte: o reino mineral, por mais que avance, nunca poderá compreender os fenômenos do reino vegetal. Qualquer que seja o desenvolvimento que o vegetal possa alcançar, ele não pode receber nenhuma mensagem, nem entrar em contato com o reino animal. Da mesma forma, não importa quão grande seja o avanço do animal, ele não pode ter nenhuma ideia do plano humano, nem conhecimento do intelecto e do espírito. A diferença de grau é um obstáculo a essa compreensão. Pense, nós temos um cachorro maravilhoso, nosso cachorro chama-se Alfie Patino. O Alfie Patino é um samoyeda imenso, grande, brincalhão, parece que nunca vai sair da infância. Estou doido que ele vire um adolescente, mas é um cachorro brincalhão demais.
Aí nem respeita os horários. Sempre que ele puder brincar, ele vai lá brincar. Mas ele nunca vai perceber como é que é o ser humano. Ele vai ter percepções se ele é bem tratado, se ele é cuidado, se tem alguém que alimenta, põe a comidinha dele, se sai com ele para passear, mas não sabe como é que essa coisa funciona, por que que aquele ser humano é assim e por que que os outros que ele vê não são assim, porque não consegue chegar lá. Então, Abdu'l-Bahá diz que as faculdades humanas continuarão a se desenvolver e diz que a incapacidade do plano inferior de compreender o que está acima dele também se aplica com respeito à compreensão humana de Deus. Então, é muito bonito quando, numa epístola, Bahá'u'lláh fala, no Seleção dos Escritos de Bahá'u'lláh, aquele que conheceu a Deus, conheceu a si mesmo. A negação da existência de Deus representa o reconhecimento de uma falta fundamental da autoconsciência. Bem, aqui vem o quarto tópico muito importante. Na fé Bahá'í, a sombra ela é vista como um obstáculo à nossa evolução espiritual. Bahá'u'lláh disse: o homem, o ser humano, é a soma de suas duas naturezas, a natureza boa e a natureza má. A boa é a luz que o ilumina, a má é a sombra que o obscurece. Foi quando eu li essa frase que nasceu a apresentação de hoje. Vocês às vezes podem pensar, o Tom fica inventando moda. Eu não sou de inventar moda, senão eu seria designer de moda. Não sou inventador de moda. Eu li a frase, achei a frase tão fantástica. Já tinha lido várias coisas do Jung, e aqui deu aquele estalo, disse, isso é a cara do Rouxinol, é isso que eu vou tratar. Vou tratar desse assunto. O homem é a soma de suas duas naturezas, revela Bahá'u'lláh. A natureza boa e a natureza má, viu, Hortência? A natureza boa é a luz que o ilumina, a natureza má é a sombra que o obscurece. Janete, anota, Seleção dos Escritos de Bahá'u'lláh. Eu nunca vou citar a página, porque senão é muita preguiça. Daqui a pouco eu tenho que mastigar para os outros. Não, eu digo o livro, digo a frase. Aí depois cada um vai lá fazer a pesquisa e encontra, vai ficar até melhor, Que porque nada, a você já leitura. está no ponto que tem que engolir pela gente também. Não fizeram isso comigo, também não vou fazer com os outros. Eu tive que procurar. Eu perguntava, Sérgio, mas onde é que está isso? Eu já te disse que está na resposta a algumas perguntas. Vai lá, vai lá. Você renuncia a outra coisa que você estava fazendo para pesquisar. Quando você achar, você vai ficar todo feliz que você achou. Não foi ninguém que te deu de graça, você foi atrás. A história de Bahá'u'lláh, Hortência e também a Leia, minha queridíssima Leia, é um exemplo de como a sombra pode ser superada. Vejam só, Bahá'u'lláh nasceu em uma família nobre na Pérsia. No entanto, ele foi exilado, foi perseguido por sua fé, e durante seu exílio, Bahá'u'lláh sofreu muitas provações, foi preso, foi torturado, foi forçado a viver em condições muito precárias, mas nunca Bahá'u'lláh renunciou à missão que Deus havia lhe destinado. Foi através dessa perseverança que Bahá'u'lláh superou sua sombra e se tornou esse manifestante universal, que era um homem como todos os outros, mas eis que o manto de profeta foi colocado sobre seus ombros, e ele teve então aquela visão mística da donzela do paraíso. Bahá'u'lláh, ao ter superado isso, ele é o germe, ele é o início da concepção da religião mundial que mais cresce no mundo, que é a fé Bahá'í. Bahá'u'lláh revelou as palavras ocultas, e é uma coleção de versos poéticos maravilhosos, que você caminha recitando, que você, em momentos da vida, lembra, ai, qual é aquela palavra oculta, e corre lá. É um livrinho que é meu livro de cabeceira. Todo mundo, porque tem que ficar fazendo oração. Eu faço as orações que sou obrigado a fazer, mas eu gosto mesmo é das palavras ocultas, né?
E Bahá'u'lláh sabe que eu sou apaixonado pelas palavras ocultas, porque é o lado poético da manifestação divina. Eu gosto muito disso. Então, sempre eu fico tentando ver momentos da minha vida com qual verso de palavra oculta tem a resposta, tem a solução para aquele problema. E a gente vai ver que, embora os 162 versos de palavras ocultas, anota aí, Janete, 162 versos de palavras ocultas, não pode ser visto como algo diretamente ligado à psicologia do Jung. Esses versos são um convite, querida Sinara, à reflexão, um convite à exploração de nosso eu, de nosso interior, que é semelhante ao trabalho do Jung quando ele fazia o uso da psicologia profunda para curar os males e as neuroses de seus pacientes. Nós precisamos ter uma compreensão da natureza humana, porque o único perigo real que existe está no próprio homem. Isso é palavra do Jung, viu? O homem é o verdadeiro perigo e, lamentavelmente, não temos consciência disso. Não sabemos nada sobre o homem, muito pouco. Sua psique deve ser estudada, porque somos a origem de todos os males que se apresentam. Bem, gente, os grandes acontecimentos da história mundial são, no fundo, profundamente sem importância. O Jung vai achar isso. Mas vai perguntar para os carinhas que morreram lá em Hiroshima e Nagasaki se os eventos não foram muito importantes, né? Isso e o seu Jung não vai lá perguntar. Mas ele diz que os grandes acontecimentos da história mundial são, no fundo, profundamente sem importância. Em última análise, ele diz, o essencial é a vida do indivíduo. Só isso faz a história. Só aqui acontecem as grandes transformações e as grandes transformações e todo o futuro, toda a história do mundo, em última análise, surge como uma soma gigantesca dessas fontes ocultas nos indivíduos. Bem, nós vamos observar algumas coisas desse conceito que ele fala, né? O Jung diz que a sombra pode incluir aspectos de nossa personalidade que consideramos negativos ou inaceitáveis. No entanto, ela também pode incluir aspectos positivos, como a criatividade e a intuição. Por exemplo, quer ver uma questão da sombra? Quais são os principais escândalos que nós vemos nos últimos 30, 40 anos a mídia divulgar sobre os padres na Igreja Católica? Quem lembra? Pedofilia, não é? Você vê que a pedofilia está lá. Mas você vê que os padres, quando fazem as missas, dão os seus sermãos, fala da pureza, fala da castidade, fala do amor, fala de renegar os seus desejos maus e corruptos, fala para não cobiçar a mulher do próximo, fala de um monte de coisa, né? Mas quando você vai ver, recentemente em Maceió, recentemente que eu digo há uns 20 anos atrás, depois que a gente vai ficando um pouquinho mais maduro, o recente já tem 20 anos. Os mais jovens, o recente é na semana passada, né? Bem, a gente vai ver que muitos desses padres que fazem isso, de repente, é como se eles estivessem, naquele momento, sendo traídos por sua sombra. Os desejos que ele tinha, que ele reprimiu, porque ele tinha que dar palestras, sermões, fazer a catequese, fazer a sua homilia durante a missa, era só coisas fantásticas, fantásticas, mas terminava a missa, ele era um ser humano, com angústias, com dores, com sofrimentos. Então, ele terminava, infelizmente, seduzindo e atacando os coroinhas, os meninos, principalmente, né? Que os pais entregavam aos cuidados da igreja para serem bem cuidados. E essas crianças, nos Estados Unidos, são milhares de crianças que foram seduzidas pelos padres, e a justiça norte-americana já cobrou mais de 120 milhões de dólares da Igreja Católica pelos males que fez. Então, Jung acreditava que a sombra é uma parte essencial da nossa psique. Quer ver um exemplo aqui do Brasil da sombra? Quando vocês ouvem falar do rei, quem é o rei da MPB?
Tem o R e tem o C. Ah, Roberto Carlos. Exato. Tá em Roberto, palmas hoje. nos anos Ah, é? 60, Não, é quando você falou MPB, eu não sei por que eu achei que era samba, porque se você não tiver, né? Porque é Roberto Carlos, é meu ídolo eterno. pois é. Mas o Roberto Carlos, ele foi desde a época dos anos 60, tinha uns concursozinhos na televisão Record, que tinha todo ano para consagrar alguém rei. Durante vários anos, o Roberto Carlos ganhou a coroa de rei. E aí ele ficou sendo chamado de rei, até hoje ele é o rei Roberto Carlos, né? Pela voz, pela história que ele conta, tudo. Quando você pensa no Roberto Carlos, o que que você pensa? Cortesia, não é? Ele vai lá, joga as flores, todo ano, antes de você descongelar o peru da ceia de Natal, você vê lá o show do Roberto Carlos, que já foi descongelado também para o Natal, né? E você observa que o Roberto Carlos sempre é amoroso com os convidados que vão no seu show de fim de ano da Globo, recebe todo mundo com carinho, com amor, né? Mas recentemente, o ano passado, Roberto Carlos estava dando um show muito grande lá em São Paulo, no Imperator, e, de repente, Roberto Carlos ficou incomodado com um fã que estava cantando a letra da música do Roberto na mesma hora que o Roberto estava cantando. O cara daqueles fãs da fila do gargarejo, que fica logo na frente, já com a cabeça para cima para ver o cantor e aproveita para gargarejar, o cara estava lá na fila do gargarejo, Roberto Carlos cantando Como é grande o meu amor por você. E o cara também, como é grande o meu amor. Roberto Carlos saiu das tamancas, deu um carão, disse um palavrão pro cara. Seu não sei o quê, você está estragando o show, não faça isso. Ele subiu nas tamancas, mas Roberto Carlos é um bom moço, ele parece um escoteiro mirim que vai lá no Palácio do Cristal, no centro de Curitiba, aqueles homens adultos de calça curta, com aquele meiãozão, os lobinhos, com aquela coisa toda. Ou seja, um escoteiro é o sinônimo de gente boa, gente decente, gente que é bem comportada, que sabe dar nó de marinheiro, sabe usar um canivete, sabe armar uma barraca, esse tipo de coisa. Todo mundo achava que o Roberto Carlos era desse jeito. Mas quando ele soltou os cachorros lá no cara, todo mundo começou a dizer, nossa, mas esse lado oculto do Roberto Carlos ninguém conhecia. Ele sempre foi tão amoroso, tanta coisa. Esse foi um momento em que ele deixou o lado sombra transparecer. Ou seja, ele se esforçava a vida inteira para ser cortês, para ser amoroso. Mas um dia ele perdeu as estribeiras e aproveitou e jogou. E um mundo que olha sempre a doença e não a saúde, divulgaram exaustivamente esse vídeo de 2 minutos do Roberto Carlos dizendo um monte de palavrão para o cara, que estava até com a mãezinha dele do lado, cantando as músicas do Roberto e tudo isso. Então, são um outro exemplo que a gente está colocando. Jung, ele contou muitas histórias para ilustrar o seu conceito de sombra. Uma dessas histórias mais famosas é a história do médico e do monstro. Em uma aldeia havia um médico que era considerado um homem bom e cheio de compaixão. No entanto, ele também tinha um segredo. Ele era atormentado por um lado sombrio de sua personalidade, que ele chamava de o monstro. O monstro era violento e cruel. Ele o levava a cometer atos que ele se arrependia depois. Um dia o médico decidiu confrontar seu monstro. Ele desafiou seu monstro interior para um duelo. O monstro era forte, mas o médico era mais forte. Ele conseguiu derrotar o monstro e expulsá-lo de sua vida. Após essa experiência, o médico se tornou uma pessoa mais plena e equilibrada. Ele havia integrado sua sombra à sua personalidade consciente. Ou seja, muitas vezes nós falamos do amor, que nós amamos toda a humanidade, desde que ela não esteja muito perto. Não, nós falamos que nós amamos toda a humanidade, somos compassivos, temos compaixão, né? Cuidamos de todo mundo, tal. Mas ai daquele pedaço da humanidade que vinha encher a paciência, né? Eu parto para cima dele, é 3 tabefas em 2 segundos. Mas você não estava estudando 13 livros do Urhi, rapaz? O que foi que aconteceu com você? Você não era o cara, o bambambam, aquele aura de santidade, não sei o quê.
Por quê? Porque nós, inclusive, nós, Barrais, temos também o nosso lado sombra. Quantos Barrais maravilhosos cada um de nós conhece e que a gente já viu soltando os cachorros em cima dos outros? Quantos? Não são poucos. A sorte deles é que nós, Barrais, não vamos fazer fofoca, aquele negócio morre ali. Mas se fosse no mundo lá fora, estava todo mundo espalhando igual a história do Roberto Carlos. Todo mundo ia conhecer a história. Então, nós, às vezes, fazemos muitas orações, fazemos nossas Tom, meditações, pois não. não querendo estender, né, no seu lugar, mas você sabe que isso é uma verdade tão absoluta, quase absoluta, né? Que recente um casal, que é conhecidíssimo meu, eu não posso falar quem é o casal, Não fale, não, pelo amor de Deus, que eu estou e doido para saber. quando Não fale. eu te falo depois no privado. Não, não É, precisa. quando ela me contou que eu estava achando estranho, que é um casal, e de repente ele aparecia em outro lugar, ela aparecia em outro, e nas festas que são comuns e que. Aí eu falei, escuta, está acontecendo alguma coisa? Aí, porque ela sempre dava umas desculpas assim, assado, eu falei, tá acontecendo alguma coisa? E aí ela disse, olha, sim, nós estamos todos em terapia, inclusive os filhos, né, que já são casados e tudo, tanto dela quanto dele, porque eles eram viúvos quando se casaram. E ela disse, aí ele foi resistente para a terapia, mas acabou indo, mas estava só com psicóloga, e a psicóloga orientou que ele fosse com um psiquiatra, que o caso dele era psiquiatra. E aí o psiquiatra sugeriu ao casal um afastamento, aí ele ficou fazendo terapia e medicação, e tá, e foi rápido, sabe? Agora eles já fizeram uma viagem conjunta, mas aí quando retornou o convívio, era primeiramente só em espaço público, nem ele poderia ir na casa dela, nem ela na casa dele, porque eles moravam, só que ele tinha uma casa, ele tem um apartamento, né, a mais. E agora, mas mesmo assim, fizeram uma viagem, mas é porque uma viagem, eles estão num espaço público. Aí eu falei, mas o que é isso? Que história é essa? Que coisa mais estranha. Falou, quando ele aceitou todo e foi, a gente foi para terapia e o psiquiatra explicou, ele disse, ele virou-se para mim, o marido, e falou: Nossa, você estava dormindo com o inimigo e não sabia. Nem você sabia e nem eu sabia. Olha que coisa. Então, essa sombra que você está falando aí é muito sério, né? Então, a gente tem que prestar muita atenção, né? Para não desenvolver pior esse. Agora eles já estão, eu acho que logo, logo já estarão convivendo novamente. Mas isso, já que você está falando tanto em sombra, isso é uma É, realidade eu acho e que você tem pessoas ótimas, e você não imagina que vai acontecer. isso que você falou, Janete, é assim mesmo. Porque, primeiro, a gente ouve muito essa metáfora, né? Que quando você se declara Bahá'í, não significa que você ganhou o certificado de conclusão de que você é Bahá'í, né? Mas que você se matriculou numa escola, né? Para conhecer as virtudes que você precisa adquirir. Você sabe que o mestre é Abdu'l-Bahá nessa escola. Você sabe que Deus é o reitor, é o fundador dessa escola. E você sabe que ele pede que a gente faça a nossa própria avaliação. Avalia-te a cada dia antes de serem chamado a prestar contas, né? Então, a gente pode observar com muita tranquilidade que a questão da sombra acontece com todos nós. Por exemplo, nós às vezes passamos uma imagem para as pessoas que nós somos muito bondosas e que a gente não diz fofoca, que a gente não fala mal de outra pessoa. Mas depois que você passa a conviver mais com as pessoas, você descobre que não é bem assim. A pessoa diz, começa assim, eu não sei nem se eu deveria ter te contado. Aí eu já interrompo e disse, então não deveria, para não contar. Porque a pessoa está coçando a língua para contar. Quando começa assim, eu não sei nem se eu deveria ter te contado, você já sabe que é fofoca.
Então, você já tem que puxar o freio de mão do caboclo. Olha, então, já que você acha que não deveria, eu prefiro não saber. Porque você já está dizendo, eu não quero isso. Por quê? Porque a sociedade ela está muito distante de Deus. E ela age de forma tão natural, com hipocrisia, com calúnia, com maldade, com falta de intenção sincera, que as pessoas terminam achando que aquilo é o natural, é o normal. Eu também vou agir assim. Porque se eu não agir assim, vão dizer que eu sou um idiota, eu sou um bobalhão, eu sou isso, eu sou aquilo. Então, nesse sentido, a gente deve observar que assim como Jung fala que todo ser humano tem uma sombra, mais atrás Bahá'u'lláh fala que todo ser humano tem uma natureza boa e uma natureza má. O próprio Bahá'u'lláh diz que a natureza boa é a luz e diz que a natureza má é a sombra que a luz projeta. Então vocês veem como as duas coisas estão interligadas? Mas o que o Jung coloca? Que você não pode sufocar a sua sombra. Você é uma pessoa ciumenta, você não pode ficar posando de uma pessoa sem ciúme, ficar falando para todo mundo, eu não tenho ciúme, uma coisa que eu nasci foi sem ciúme, não sei o quê. Quando você é consciente que você sim tem ciúme. Mas você não quer que essa imagem do ciúme os outros vejam, porque essa imagem é a sua sombra. Você só quer mostrar, quando eu digo você, é cada um de nós, você só quer mostrar para o outro a sua luz. Eu já fiquei hóspede em centenas de casas pelo Brasil afora e a maioria dos barrais, todos já fizeram isso, não é só eu. Vocês já observaram, tanto na minha casa como na casa dos outros, quando a gente recebe visita, é tudo nos trinques. Deixar o quarto super arrumado, os lençóis mais novos, a cômoda arrumadinha, o banheiro com sabonete, com papel, com shampoo. O shampoo não pode estar no finalzinho, tem que botar um shampoo mais novinho. O sabonete não pode ser aquele usado pela família, tem que ser um sabonete novinho. É um monte de detalhe que a gente faz na casa da gente, na minha casa, na casa de vocês, de cada um de vocês, quando recebe uma visita. Porque nós queremos mostrar para essa visita que nós somos pessoas muito organizadas, somos muito cuidadosos e que nós somos muito hospitaleiros. A gente não quer que a pessoa chegue na nossa casa e encontre tudo pela metade. Cueca no chão, boné em cima da bateria, não sei o que. Lá vai o João querendo rir. Sei lá, o livro de oração com as páginas rasgadas. Você não quer encontrar meia suja no sofá que você vai ver a televisão e fica escondendo a meia atrás da almofada para ninguém ver. Uma confusão. Você não quer. Esses são exemplos que eu coloquei bem prosaicos, bem simples, né? Casa que tem criança é assim. Casa que tem adolescente é assim. Mas os pais se matam para deixar tudo nos trinques, né? Você oferece um almoço, você quer trazer Coca-Cola. O visitante precisa ter Coca-Cola, porque senão como é que vai ser a vida dele, coitado? Precisa ter uma Coca-Cola durante o almoço. Às vezes uma sobremesa, uma gelatina, um pudim, um bolinho, alguma coisa. Por quê? Porque é o teu lado luz que você quer transparecer. E você odiaria que as pessoas vissem que é bagunçado. Você não conseguiria viver com a ideia dos outros verem como você é na vida, como ela é do dia a dia. Por isso não é correto nem legal a pessoa chegar na casa de supetão dos outros e dizer: oi, cheguei. Você chegou, cheguei, eu vou ficar só 2 meses aqui com você. Não é correto, não façam isso. Fique no mínimo, sei lá, 15 dias, mas 2 meses é muito tempo. A pessoa nem estava esperando, toma até um susto, me dá meus sais, me dá meus remédios. A pessoa disse que vai ficar 2 meses e chegou de supetão. Então, nós temos que tomar esse cuidado. A jornada da sombra, Nura, querida Varridê, minha amiga, estamos nos encontramos ontem, encontramos hoje. O querido Caio também está aqui, o Miguel Flores. Eu queria só dizer que a jornada da sombra ela é uma viagem pessoal e é individual. O João não pode dizer: olha, Janete, você que se vire, porque você, além de cuidar da sua sombra, vai cuidar da minha. Não tem como. A aquisição de qualidades não é por procuração, vou terceirizar.
Ah, você que se esforce, se mate para conseguir as qualidades que eu preciso. Não pode, porque é algo individual e é algo pessoal. Não há um único caminho para todo mundo, mas a gente pode aprender com as histórias de sombra e com as experiências dos outros. Se cada um de nós estivermos dispostos a enfrentar a nossa sombra, quer ver uma sombra? A gente mostra aquela nossa cara de santidade, de amor, disso e daquilo, mas algumas vezes a gente tem uma sombra que diz que a gente não está sendo sincero, a gente está sendo falso. O interessante é que o maior sofrimento num caso desse não é que os outros percebam que a gente está sendo falso, é nós mesmos percebermos que nós somos falsos. Vimos a pessoa mais mal arrumada do mundo, um verdadeiro Judas de sábado de aleluia, né? Aí diz, mas você está divinamente maravilhoso, você está não sei o quê, o excesso. Você mostra uma imagem de apreço para que a pessoa goste de você, mas você está sendo, como é que eu diria? Não está sendo sincero com a pessoa, você está achando que a pessoa está muito mal arrumada, deveria ter se arrumado um pouco melhor, mas você resolve criar uma onda, né? Então, o Jung diz que a única parte da gente que não está morta é a sombra, e que a sombra é a fonte da energia criativa. A sombra é o nosso guia para o autoconhecimento. A sombra é o nosso potencial não realizado. Trocando em miúdos, o que ele quer dizer com isso? É que se nós não descobrirmos que nós temos uma sombra, a gente não vai querer melhorar a nossa vida. A gente vai viver com ela o tempo todo. Ou seja, se a gente tem uma tendência para ser hipócrita, vamos continuar. Se a gente tem uma tendência para ser estouradinho, vamos continuar o resto da vida estourando. Se a gente tem uma tendência para dizer palavrões ou para brigar e esquecer todo o lado espiritual, a gente vai continuar fazendo essa onda. Por que isso? Porque a gente não se conscientizou, não trouxe para o mundo consciente que nós temos uma sombra. Então, cada um de nós tem uma sombra. Uma sombra pode ser a vaidade. Outra sombra pode ser a vontade que eu tenho de esganar aquele membro do corpo. Não, membro do corpo auxiliar, não. A vontade que eu tenho de esganar uma pessoa que me fez mal, que me disse alguma coisa 10 anos atrás, eu estou doido para dar o troco. Isso também é algo que pode nos preocupar, né? Então, nesse sentido, eu queria que vocês atentassem para mim como é que a gente pode fazer para integrar a nossa sombra? Que eu acho que esse é o ponto alto dessa apresentação, já se encaminhando para o fim, para vocês poderem interagir mais. Bem, gente, a integração da sombra ele é um processo que leva tempo. Primeira coisa é você descobrir onde é que estão tuas falhas de personalidade. Onde é que está o teu trabalho de casa que você não fez? Onde é que estão tuas dificuldades com relação àquela palavra oculta que você leu? Onde é que está aquela questão que você toda a vida pisa na bola? O fulano faz uma coisa e se ele fizer 10 vezes eu fico com raiva desse fulano. Eu não aprendo a perdoar o fulano, eu não aprendo a gostar do fulano, porque eu acho sempre que ele vai fazer aquela coisa de forma errada. Então, nós devemos procurar entender que a sombra integrada à nossa personalidade é um processo que leva tempo. Mas existem algumas coisas que são... Eu coloquei 4 coisas que eu queria que vocês anotassem. Essa é a resposta que vale 1 milhão de ienes, porque agora o dólar está caindo do mercado, tá? Agora é o chinês, o iene. A integração da sombra, ele pode ser facilitado seguindo esse processo. O primeiro, Leia, querida, autoavaliação. Mas o que é a autoavaliação? Primeiro, examinar os seus pensamentos, os seus sentimentos e os seus comportamentos. Autoavaliação. Eu encontrei com um fulano, quais são os pensamentos que eu tenho em relação ao fulano ou à fulana? Quais são os sentimentos? Quais são os comportamentos que eu mostro? Prestar atenção nos padrões negativos que a gente tenta reprimir. Eu estou com uma vontade tão grande de sair desse negócio, eu não estou mais aguentando, não sei o quê. Você está pensando, mas você não fala, né? É igual o outro, vai 10 anos para o Fireside
E toda a vida é o mesmo bolo de cenoura. Ele odeia bolo de cenoura no Fireside. Mas a anfitriã, que é linda, maravilhosa, você não sabe mais o que fazer. Você vai trazer uma cenoura e botar um negócio proibido. Eu não gosto de bolo de cenoura. Mas você não pode fazer isso porque é descortesia, é grosseria. É melhor você não ir, se você não gosta de bolo de cenoura. Mas aí você pode avaliar de outra maneira. Mas quem disse que eu estou indo por causa da parte social? Quem disse que eu estou indo para o Fireside por causa do bolo de cenoura? Por que eu estou julgando a minha relação com aquela reunião, com o anfitrião da casa que organiza, porque vai me trazer o bolo de cenoura? O bolo de cenoura entra por acaso, alguém vai gostar, talvez a pessoa ache mais fácil de fazer. Talvez seja isso, ou na padaria que compra já vem sempre esse. Então você tem que fazer a autoavaliação, que é examinar os pensamentos, os sentimentos e os comportamentos que a gente tem. Mas, João Davi Argenton ensinara, nós temos que pensar quais são os aspectos negativos e as emoções negativas que a gente quer abafar dentro da gente. Ah, eu vi o fulano, eu sei que o fulano não gosta de mim, mas tá 0-0, eu também não gosto do fulano. Então é uma coisa que você não vai querer transparecer para evitar uma confusão, um barraco. Ninguém vai querer um barraco. E aí você fica reprimindo. Depois você começa a pensar, como é que eu faço para mudar esse sentimento negativo que eu tenho com relação a essa pessoa? Por que ela me incomoda tanto? Como é que eu faço para exercitar, por exemplo, a compaixão, o perdão? Esse é o primeiro ponto. O segundo dos 4 pontos é a autorreflexão. É pensar sobre os pensamentos, os sentimentos e o comportamento. Aí você vai dizer, mas é muito parecido a autoavaliação e a autorreflexão, mas são diferentes. Na autoavaliação, você faz um exame dos pensamentos, sentimentos e comportamentos. Na autorreflexão, você pensa e pensa da seguinte questão: o que esses pensamentos dizem sobre mim? O que eu posso aprender com esses pensamentos que eu estou tendo? Você viu como muda o enfoque? Então, no segundo da autorreflexão, é a gente pensar os pensamentos e imaginar o que os pensamentos estão dizendo da gente, né? Ah, está dizendo que eu devo ser mais cortês, que eu devo ser mais sincero. Ah, isso eu estou tendo dificuldade mesmo. Vou fazer orações só pedindo a Deus sinceridade. Vou pedir oração só pedindo a Deus paciência. Eu vou saber, eu vou reconhecer essa minha sombra. Eu tenho essa dificuldade. Porque se você não reconhecer que você tem a sua sombra, quando você menos esperar, ela estoura. E estoura numa gritaria, numa baixaria, numas palavras horríveis, que depois você fica pensando, meu Deus, eu não sei como é que eu fui capaz de estourar desse jeito. Eu não sou assim. Sim, você não é assim. Mas você não trabalhou a integração da sua sombra. Você ficou só reprimindo. Quem reprime uma coisa negativa, não extirpa. A coisa negativa continua, vai para onde você for. O terceiro é o perdão. Perdoar os outros e perdoar a si mesmo pelos erros que você cometeu. Quem aqui vai dizer que não cometeu erro com outras pessoas? Algumas pessoas até que já faleceram. Então, nós temos que perdoar os outros e também temos que nos perdoar. Mas, para a gente se perdoar, a gente tem que estar consciente de como nós agimos mal com uma pessoa. O que gerou naquela pessoa aquele sentimento que eu odiei naquela pessoa? Eu fiz algo que criou aquela reação tão ruim para cima de mim, e essa reação foi tão ruim que eu devolvi no mesmo troco, ficou ruim também. Então, o perdão é perdoar a si e perdoar os outros. Porque o perdão libera a gente do peso da culpa e do ressentimento. Um dos grandes problemas, Leia, que as pessoas passam, Rose e Miguel Flores também, quem mais está aqui? Deixa eu ver. Ah, tem um chamado iPhone da Sueli, então é a Sueli. Eu, às vezes, quando eu fico querendo ver o nome das pessoas, é porque eu vou pensar o que eu vou falar, e para não tomar o tempo, eu fico fazendo essa onda. Bem, exatamente. Então, o perdão foi falado. O quarto e último ponto é o cultivo das virtudes divinas. Cultivar qualidades como amor, compaixão, sabedoria e justiça. Porque essas virtudes nos ajudam a nos tornar pessoas mais equilibradas,
mais compassivas. Uma vez eu estava dando uma palestra, acho que foi numa escola de verão na Espanha, e estava falando que nós temos que ser boas pessoas, não para que as outras pessoas queiram ser barrais. Nós devemos ser boas pessoas porque nós somos barrais. Não porque a gente está com isso sem a pureza da intenção. Você é tão super bonzinho para que a pessoa se apaixone pela fé. Aí depois entra na comunidade e vê como é que a gente é na vida real, se afasta. Quantas pessoas se declaram e quantas pessoas se afastam? Então, a gente, para ver a eficácia do ensino que a gente faz, tem muito a ver a extensão das nossas atitudes e comportamentos, como é que eles se equilibram dentro da fé. Isso é muito importante. Abdu'l-Bahá, palestras de Abdu'l-Bahá em Paris, anotem isso aí. Abdu'l-Bahá, nas palestras de Abdu'l-Bahá em Paris, escreveu: a realidade do homem é o seu pensamento, não o seu corpo material. Assim como a natureza humana contém aspectos do animal e do divino, foi indicado que a personalidade humana pode manifestar-se como imagem ou semelhança de Deus, ou imagem ou semelhança do diabo. Esse último, um termo figurativo para forças do mal e das trevas. E assim ter a mentalidade focada principalmente no mundo espiritual ou material. Em resposta a algumas perguntas, Abdu'l-Bahá fala sobre a realidade humana, que se encontra nesses dois aspectos, mas vocês vão observar que a fé Bahá'í mostra muito a natureza dual. Nós temos um anjo dentro da gente e temos um demônio dentro da gente. Entre o anjo e o demônio, quem é a sombra? Se nós temos dentro da gente o anjo e temos dentro da gente o Os demônio, dois são a sombra do bem e a sombra do mal. isso, sendo que a sombra, quando ela é do bem, ela se ilumina e naquele momento deixa de ser sombra e passa a ser luz. E a Isso, outra sombra é uma sombra que continua, porque nós estamos todos no caminho da perfeição, nós temos falhas, temos defeitos. Então é muito difícil querer ser divino antes de ser humano. Temos que primeiro ser humano. E o primeiro ponto para trabalhar a questão da sombra é reconhecer onde é que estão as nossas falhas. Não é contar para os outros, eu tenho essas falhas, eu tenho que contar para você. Coisas que eu estou fazendo que eu estou pisando na bola. Coisas que eu estou fazendo que eu não me orgulho de ter feito, de ter dito, de ter agido daquela maneira. Então, gente, esse tema ele é muito extenso. Infelizmente, quando eu sugiro marcar uma segunda live sobre o assunto, o ideal era que fosse marcadas uma seguida da outra, né? Esse é o ideal. Quando fica muito espaçado, a gente perde, eu pelo menos perco a motivação, apesar de querer, eu fico pensando, poxa, demorou tanto tempo, vamos para outro assunto mais novo. Mas fica essa ideia para o Rouxinol, se nós poderíamos, num outro sábado, não muito longe, continuarmos esse assunto, porque ainda tem muitas histórias do budismo, histórias do Jung, da vida dele, tem muitas histórias dos sete vales, como é que os sete vales trabalham a questão da sombra. Você E está tem sugerindo tudo. 23 ou 30? Poxa, o negócio tá bom, hein? Eu estou sugerindo 23. Mas eu Está não sei se já fechado. tem alguém marcado. Eu adequo. Se você Não, adequar, eu agradeço, porque se tiver é marcado, eu sei que a culpa é porque minha, eu não está quero. marcado para o 30. Está marcado para o 30. É que agora a gente está tentando fazer o roxinol a cada 15 dias, não Mas vamos semanal. marcar dia 23. Sim, Se é marcar dia 23, 23, eu ficaria muito mais feliz, porque está tá tudo fresquinho bom. na minha cabeça. Eu estou numa situação, João Davi, que se me abraçarem, as ideias caem tudo no chão, porque está tudo empilhado, bem arrumadinho, entendeu? Então, se demorar muito, eu já vou arranjar outro assunto. Vamos falar das placas de O, trânsito, sei lá o de único quê. detalhe é que é às Beleza. 17 horas. Que é o quê? Às Que não é 17 7 horas. horas, né?
Às 17 horas. É a Às 17, né? 17, não às 19. Ah, porque olha, eu entendi assim, em vez de 17, eu entendi às 7. Ai, meu Não, Deus do 17. céu. Ó, olha, assim foi com a Leia. Ela desenvolveu um tema sobre conhecimento Nossa, gente, eu maravilhoso. tenho. Olha, eu andei Foram só em 3. 22% dos assuntos sob sombra, viu? É, Então, dia vinte e ótimo. três, eu vou pedir que o meu querido João Davi, que é um despertador suíço, não pode falar em relógio da Arábia, né? Tem que falar de um relógio suíço, que é um relógio importante. Que o João Davi, 2 horas antes das 5 da tarde, vai me ligar. E aí, tá tudo beleza? Quando ele perguntou hoje para mim, e aí, tá tudo bem? Eu disse, tá tudo bem. Eu disse, nossa, como ele é cortês. Tá perguntando se tá tudo bem. Mas, na realidade, ele estava querendo era saber se eu já estou pronto para começar, né? Mas na minha cabeça, ele está sendo cortês, está perguntando se está tudo bem. Da última vez, ele me liga e pergunta, e aí, a reunião? Eu disse, mas como? A reunião na minha cabeça era às 7 da noite, ainda era 5h10. Mas, gente, eu queria deixar com vocês nesses pontos, que já são mais de 15 tópicos que nós apresentamos. O total são 43 tópicos. Desses 15, eu acho que já dá para a gente abrir alguns minutos de conversação. Ok, Tom. É, eu vou. Você vai encerrar? Quem? Você? Eu não estou querendo encerrar, mas eu Não, vi mas que já são. tem Não, uma eu só questão quero um aqui, duas minutinho. Já questões, tem mais 1h50 né, que Não, não é começou a isso, não. reunião. Eu só vou parar a gravação para a gente ficar à vontade. Só um minutinho, por favor, a gente já faz as perguntas, já ficamos à vontade. Então, muito obrigado. O Rouxinol se fica, assim, muito satisfeito de recebê-lo. Eu vou ler tudo o que você falou, porque é muita sombra, é muita luz. Obrigado, Tom. De coração, eu agradeço bastante a sua presença. Eu queria, aproveitando o carinho do João e de todos do Roxinol, é uma equipe maravilhosa fazer parte desse time vibrante, né, que é apaixonado pelas melodias sagradas que tratam do nosso aperfeiçoamento, de falar dois aspectos para poder dar um certo fecho, né? Queria dizer, se você me permite, né, João, 2 minutos. Claro. O Jung, ele experimentou uma desilusão significativa depois da Segunda Guerra Mundial, agosto de 1945. E ele escreveu muito sobre as atrocidades e crueldades da Segunda Guerra Mundial. Ele disse que aquilo era reflexo de uma mudança enorme das forças psíquicas no inconsciente coletivo da humanidade. Ele identificou o propósito da existência como o de acender uma luz na escuridão do ser. Ou seja, ele viu a Segunda Guerra Mundial como se fosse uma sombra coletiva no mundo, onde o ser humano usou tudo que tinha a seu dispor para matar, para ganhar mais território, para explodir cidades como as duas japonesas com a bomba atômica, para mandar paraquedistas para a morte, para mandar os pilotos kamikazes do Japão se explodir contra outras baterias de aviões inimigos, né? E ele ficou muito, muito acabrunhado, muito triste, né? Então, ele afirmava a continuidade da psique em uma existência além das restrições terrenas, de tempo e de espaço. O Jung escreveu sobre a natureza dual da pessoa e lutou com o conceito do mal, que ele via como funcionando tanto no indivíduo como na coletividade. Numa entrevista que ele fez, logo depois da Segunda Guerra, ele disse: precisamos de mais compreensão da natureza humana, porque o único perigo real que existe está no próprio ser humano. Ele é o verdadeiro perigo e, lamentavelmente, não temos consciência disso. Não sabemos nada sobre o ser humano, muito pouco. Sua psique deve ser estudada, porque somos a origem de todos os males que se aproximam.
Gente, isso encontra uma ressonância tão grande nas escrituras sagradas da fé, quando Bahá'u'lláh diz que nós temos que transformar o nosso coração no lar dele. Teu coração é meu lar, santifica-o para a minha descida. Quem de nós, em sã consciência, vai dormir hoje pensando: o meu coração está purificado para que Deus esteja dentro dele. Os meus pensamentos são elevados. Os meus sentimentos são os melhores de amor a todos. A gente, infelizmente, não temos dado tempo a essa situação. E é a situação mundial, por meios tecnologicamente mais eficazes que expressam o mal, inclinou o Jung a notar a necessidade de uma consciência mundial. Olha só! Uma consciência mundial e da transformação espiritual da humanidade. Então, temos tantos psicólogos, inclusive na fé. Quais são os psicólogos que estudam, por exemplo, um estudo comparativo da fé Bahá'í com a psicologia do Jung? É muito difícil, porque muitos dizem: não, o que Bahá'u'lláh falou está falado, aí esquece o princípio da fé, que é religião e ciência juntos. Por que a gente não se dá o direito de pesquisar como é que a ciência bebe da fonte da revelação divina? Como é que a ciência é impactada pelas luzes que Bahá'u'lláh traz? Então, para concluir, ele diz que, prevendo a necessidade de compreensão mútua, o Jung reiterou a regeneração do indivíduo para promover a regeneração de uma sociedade adoecida pela fraqueza moral e pela falta de responsabilidade. Eu não sei se foi no Rouxinol, João Davi me corrija, que eu fiz uma live sobre a inteligência artificial, foi? Foi Foi aqui? aqui. Ah, tá. E lembram que eu comentei para vocês que um dos problemas que eu estou enfrentando na faculdade sobre os males da inteligência artificial, e estou ajudando o Senado brasileiro a criar as leis com relação ao uso da inteligência artificial no Brasil, é que, por exemplo, na Europa já estão usando os drones teleguiados, que não tem ser humano lá dentro, mas ele vai diretamente e mata as pessoas, né? Isso mostra o quê? Uma moral muito cambaleante e uma falta de responsabilidade, porque os meios tecnológicos chegaram, como o ser humano não passa por uma regeneração espiritual na velocidade que a gente deveria ter, então o ser humano termina sendo o seu maior perigo. Ele cria as coisas para sua destruição. Ele está usando tudo para sua destruição. É como uma sombra muito grande. Embora a gente vai observar que a perspectiva do Jung, de um planeta devastado pela guerra, sujeito às forças do coletivo inconsciente, parece tê-lo desencorajado de imaginar o desenvolvimento de uma consciência coletiva altamente evoluída. Ele, quando vai falecer, né, ele desiste de analisar isso que na fé Bahá'í chamamos de idade áurea, né? Ele não chega até lá, ele ficou tão desanimado com os negócios da Segunda Guerra que ele disse: bem, eu vou querer trabalhar só a questão do ser humano, para ele se integrar, para ele melhorar, mas não vou conseguir imaginar como é que essa melhora trata-se do coletivo, da espécie como um todo. Eu vou ver o indivíduo. Então, eram esses dois pontos adicionais que eu queria. E na próxima, dia 23, às 17 horas, seu João Davi, às 17 horas, minha avó sempre me dizia: Tom, você vai às 17 horas, você vai ver coisa que você nunca viu, vai às 17 horas. Dizia: não, é sua história, vovó, não é não, não sei o quê. É sim, meu netinho. Então, eu vou querer poder participar. Então, abrimos agora, né? Muito obrigado mais Querido, uma vez, obrigado. carinho e atenção. Que satisfação poder dizer que nós vamos estar juntos a semana que vem. Meu querido professor, obrigado. Um abraço, gente.